Sejam bem-vindos ao canal do Anderson Massolino. Hoje estou aqui com um grande amigo, o David Bispo, de São Paulo. O nosso assunto de hoje é a verdadeira religião. O David é cristão. Então, seja bem-vindo, David, a este canal. Obrigado, eu que agradeço a sua oportunidade. Que a gente possa mostrar hoje a todos que mesmo amigos de religiões diferentes podem se dar muito bem. O nosso objetivo final é o mesmo, é o encontro de Jesus. A gente tem algumas divergências no meio do caminho, mas o importante é o final, onde a gente se encontra. Então, para iniciar, gostaria então que tu se apresentasse, teu nome, onde tu mora e um pouquinho da tua caminhada na igreja. Seja bem-vindo. Então, obrigado. Meu nome é David, eu moro aqui no interior de São Paulo e minha caminhada vem desde quando eu era pequeno, já nasci num lar católico. Então, aí fiquei uns 6 anos mais ou menos, aí depois fui para uma igreja evangélica, fiquei alguns anos, só que aí lá não era muito agradável, assim, digamos. Eu tinha muita, sabe, tinha aquele negócio de expulsar demônio e tudo mais, essas coisas, sabe? Só que era uma coisa meio que parecia muito balela, porque sempre eram as mesmas pessoas possuídas, ué, tirou e tá de novo um demônio ali na pessoa. Aí depois fomos para outra igreja, que era um pouco mais para frente, era tudo no centro da cidade. Eu moro na zona leste da cidade. E aí com isso, fomos lá nessa igreja, ficamos um bom tempo, uns 2, 3 anos mais ou menos. Aí, por conta de condições, procuramos uma igreja no bairro. Aí começamos a frequentar uma igreja no bairro, outra denominação, cada uma denominação diferente, porque não tinha no bairro as mesmas denominações que tinha lá no centro da cidade. Aí, com isso, começamos a frequentar uma outra bem pequenininha, uma igreja perto da casa da minha avó, aqui no bairro mesmo. E aí só tinha uma coisa que incomodava muito, que era a questão da revelação. Tinha uns irmãos que pegavam o microfone e ficavam dando umas revelações, sabe? E de ficar de cabelo em pé, assim. E aí a gente não gostava muito. Não gostava muito, assim. Porque, sabe, era muito exagerado, muita coisa demais. Era uma denominação que praticamente o culto inteiro era, era tudo revelação. Então, fulano vai viajar, vai acontecer isso, vai não sei o que, não sei o que lá. Teve um ano que eu quase deixei de viajar, porque um irmãozinho lá tinha falado que uma pessoa ia viajar para o Paraná e ia acontecer um acidente. E, tipo, eu ia viajar naquele mesmo ano, eu ia viajar para o Paraná, e aí pensa, né, já ficou aquele medo e tudo mais. Graças a Deus não aconteceu nada. Então, aí a gente viu, né, que tinha muita coisa assim que, sabe, que era meio que inventado, entendeu? Tinha uma máscara ali. E é o que tem em várias igrejas, sabe? A gente foi percebendo que tinha muita coisa que não era certo, entendeu? Que era muito farsa, muita farsa. Aí depois de um tempo, aí a minha prima começou a frequentar uma outra igreja, que é bem mais perto da minha casa, que é tipo 3 ruas da minha casa, 3 ou 4 ruas da minha casa. E aí, lá eu gostei, que era mais tranquilo, não tinha esses negócios. Aparecia de vez em quando alguém reclamando alguma coisa, mas era muito raro, entendeu? E eu me senti confortável aí, o que aconteceu? Primeiro fui eu, aí depois chamei minha mãe, aí meu pai, que na época ele era alcoólatra e tudo mais. Aí ele começou a frequentar de pouco em pouco, até que ele decidiu mudar de vida, entendeu? Ele pegou e decidiu, não vou mais beber nada e tudo mais. E até hoje ele tá sem beber nada. Faz o quê? 14 anos, ano que vem faz 15 anos. Estamos na mesma igreja. E ele não bebe mais, sabe? Foi Deus transformando mesmo. Então não era a placa, sabe? Não era uma igreja em específico, mas era realmente se sentir confortável, sabe? Aonde você vá num lugar onde você se sinta bem e você encontrar Jesus de verdade, entendeu? E é isso. Muito legal a história mesmo. O assunto de hoje que tu escolheu mesmo foi a verdadeira religião. E tem uma parte na Bíblia que diz isso, que é em Tiago 1, versículo 27. Tu pode ler essa partezinha aí? Então, daí,
Tiago 1:27 diz assim: religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muito E é legal. isso mesmo. Muitas vezes a gente fica, sabe, a gente foca muito, foca muito na religião. Eu vi no teu canal que tu gosta muito de cantar músicas, né? Tu podia cantar uma Sim, agora? posso. Uhum. Espera só um pouco. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de Pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu irei vos levarei para mim mesmo. Mas conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem todos os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Muito linda a música. Ainda mesmo. Obrigado mesmo. A benção, né, seu louvor. Nesse nosso tema, então, a verdadeira religião, a gente pode dizer, então, assim, globalmente, que a verdadeira religião é aquela que faz bem ao próximo? Exatamente, exatamente. Muitas vezes as pessoas focam, sabe? A questão tem as coisas da igreja, né? Quando a gente começa a congregar dentro de uma igreja, tem várias funções, cargos, muitas coisas para se fazer lá dentro. E hoje em dia o que eu mais vejo são igrejas e igrejas fazendo mais para você ficar
preso ali dentro da igreja, além do seu culto, da missa, sabe? As coisas que você já faz ali, entendeu? Faz a mais ali dentro do que você fazer lá fora. Enquanto Deus ele está nos chamando, como diz, né, a palavra do Senhor, ide por todo mundo e pregar todo o evangelho, a toda criatura, a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não importa quem seja, classe social, se é de uma igreja, se não acredita em Deus, entendeu? E é isso que a gente tem que focar. E muitos hoje em dia têm focado somente a igreja. Você tem que ir para a igreja, tem que fazer tudo na igreja, tudo mais, e isso tudo é na igreja, tudo é na igreja, tudo é na igreja. Mas lá fora, muitas pessoas estão precisando de um abraço, de uma ajuda, de uma palavra de conforto, sabe? E as pessoas estão focadas só ali, dentro de quatro paredes, quando na verdade a gente tem que ultrapassar essas quatro paredes, fazer alguma coisa, ajudar quem está com fome, ajudar quem está precisando de uma roupa, doar nossas roupas, ajudar a visitar os idosos, os órfãos que estão lá no orfanato, sabe? Buscar fazer alguma coisa. Tudo bem que tem uma correria do dia a dia, né? Cada um tem sua rotina, tudo mais, mas ali no meio dá pra gente se programar, dá pra tentar fazer alguma coisa. A gente não pode estar indo, a gente ajudar, sei lá, sabe, de alguém que tá fazendo um projeto, tentar ajudar com alguma coisa, seja em oração, seja em investimento, sabe? Se alguém está arrecadando alimento, ajudar com alimento. Se alguém está, sabe, fazendo alguma coisa assim, ou até mesmo uma entidade, né, que um orfanato, um asilo que cuida de idosos, se você puder ajudar com alguma coisa, né, já está fazendo a sua parte. É igual aqui mesmo na cidade tem um asilo que direto eles ligam, sabe, para as pessoas, porque realmente, né, não é só o dinheiro que vai ali que eles recebem, porque é muita coisa, é fralda, é questão de higiene pessoal, alimento, muita coisa. E a religião mesmo é estar cuidando dessas pessoas, é estar buscando praticar o amor ao próximo, né? Porque se fosse fácil, se fosse fácil, tipo, todo mundo ia fazer de amor, sabe? De coração, Deus não colocaria como mandamento, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. E isso é complicado, porque às vezes você se depara com uma pessoa que sabe, totalmente o contrário de você, enquanto você está tentando ajudar, a pessoa não te ajuda. Tem muito disso, tem muita gente que, tipo, a gente encontra isso dentro de igreja, em trabalho, em escola, faculdade, onde a gente for, a gente sempre vai estar encontrando todo tipo de gente, né? Mas a gente, ainda assim, a gente tem que tentar olhar algo de bom naquela pessoa, independente se ela fizer alguma coisa contra a gente, independente se a pessoa, sabe, até caluniar contra a gente, mentir, vir com palavras assim, sabe, de agressão e tudo mais. Mas a gente tem que tentar buscar. É difícil, mas a gente tem que tentar para poder, né, levar a vida adiante e a gente focar que religião, essa religião que é pregada para a gente, né, que é as doutrinas da igreja, do templo, né, do templo, ela, cada igreja tem uma, né? Cada igreja segue isso, você faz aquilo, isso e não sei o quê. As regras, o que você tem que seguir, o que você tem que fazer, como se você se porta. Tem igreja que é extremamente rígida, a ponto de você não poder usar uma calça, por exemplo, né? As mulheres, no caso, não podem usar calça, tem que usar um lenço na cabeça. E é a doutrina da igreja. Se a pessoa vai lá e se sente bem, beleza, entendeu? Aí tem muita gente que taca pau, né? Critica, porque a minha igreja é certa, eu vou pro céu, quem tá na minha igreja vai pro céu. Mas não é isso, o corpo de Cristo, ele é imenso, né? Que é a igreja do Senhor. Ela está espalhada em várias denominações, entendeu? Tipo, tá aqui, tá aí, tá na sua igreja, tá na minha, tá na igreja de fulano, tá na igreja de ciclano, entende? E não é só quem tá ali. E pode ser às vezes, porque a gente vê, né? A gente vê aquilo, a imagem que a pessoa passa pra gente ali na igreja. Tipo, fulano, nossa, é uma bênção, ele louva, ele prega, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas a gente não sabe o que é por trás daquilo. Muitas pessoas usam máscara. Muitas pessoas, quantos escândalos a gente vê, né? Não só hoje em dia, nesse ano que teve vários, mas no passado também muitos e muitos que eram, nossa, grandes pregadores da palavra de Deus. E na verdade estavam fazendo coisas muito erradas por trás, fazendo lavagem de dinheiro, fazendo muitas coisas. E aí a gente começa a ver, poxa, isso não é, sabe, não é aquela pessoa. Muitas vezes a gente
sabe? A gente foca na pessoa, foca naquela doutrina que ele impôs, que colocou, e a pessoa estava ali focando. Aí a gente começa a ver o que essas pessoas estavam, sabe? Focando ali na igreja dele. Era uma oferta grande e tal. Ah, doa R$ 100, doa R$ 200. Se você quer bem, você tem que doar, vender tudo que você tem e dar para a igreja. Na verdade, Deus nem quer seu dinheiro. Quando Jesus mesmo ele falou com aquele homem que era rico, ele falou o quê? Venda os seus bens e doa tudo para os pobres. Para os pobres. Não falou doe para a igreja, dê lá para a igreja. A igreja, sim, ela tem as suas necessidades, né? Ela tem, por exemplo, tem muitas igrejas que são de aluguel, mas tem a necessidade de pagar uma luz, uma água, isso, aquilo. Só que o que acontece? A gente tem que entender que a nossa oferta tem que ser de coração. E não porque fulano falou assim, ah, você tem que doar R$ 200, doa R$ 1.000, meu irmão, não sei o quê, venda, sai vendendo as coisas. Já teve gente na minha igreja que apareceu assim, sabia? Teve missionário que veio, né, e fazia campanha. Curas e milagres e não sei o quê, e não sei o que lá. E era uma época que, nossa, eu tava muito focado, sabe? Eu tava focado assim, tudo que falava, sabe, eu tava com a venda nos olhos. E tudo que falava eu ficava assim, nossa e tal, não sei o que, verdade, é homem de Deus, não sei o que, sabe? Era uma época, a maioria das pessoas que tá numa igreja assim, principalmente as evangélicas, sempre tem um momento assim, que você coloca muita fé no que o pregador está falando, entendeu? E tudo amém, amém, amém. Sendo que, na verdade, a gente tem que prestar atenção no que ele está falando e se realmente é de Deus, entendeu? E ele veio, esse cara, ele veio, fez uma campanha e tal, era uma semana inteira, uma coisa assim. E era todo dia, indo na igreja e tudo mais. Aí no último culto, ele pegou e levantou o envelope assim, né? Ele falou assim, no penúltimo culto, no penúltimo, porque no último ele ia receber, e ir embora, né? O que aconteceu? Ele pegou e ele falou assim: se você quer bênção de Deus e você quer que tudo dê certo na sua vida, faça um sacrifício, faça uma oferta de sacrifício. Pega o que você tem lá, o dinheiro que você tem. Se você não tem, faz alguma coisa, sai para vender na rua, mas faça que Deus vai te abençoar. E naquele momento, né, como eu estava muito focado assim em religião, eu fiquei muito triste porque eu não tinha. Eu não tinha porque eu não estava trabalhando e também não tinha coragem de sair na rua vender alguma coisa. Por mais que fizesse alguma coisa, não teria coragem de sair na rua para vender. Eu fiquei muito triste, sabe? Aí foi passando uns tempos, assim, uns anos, assim, e aí eu fui entendendo que aquilo não era certo, entendeu? Você usar o nome de Deus para você arrecadar dinheiro, entendeu? Se ele realmente fosse, sei lá, arrecadar o dinheiro para alguma ONG, sabe? Tipo, vamos ajudar fulano, se realmente fosse ajudar, beleza. É uma coisa totalmente diferente, entendeu? Isso eu apoio totalmente, você pegar e ajudar, independente do valor. Agora, você estipular valor. Ele pegar e falar assim, ó, isso aqui é envelope para os R$ 1.000, e não sei o quê, e não sei o que lá, sabe? Falando essas coisas. Agora, quando impõe, eu acho totalmente errado. Acho totalmente errado. Acho que se você quer ofertar na igreja, tem que ser de coração, aquilo que você sente. Ah, eu vou ofertar isso. Porque não é todo mês que você vai ter aquele dinheiro fixo. Nem sempre. Vai ter um mês que vai estar mais apertado, tem um mês que vai estar mais abençoado, que você vai estar com um pouco mais de dinheiro sobrando. E aí você pode fazer tanto na igreja como em outras coisas, em outras entidades, no caso, né? Um orfanato, você ir lá ajudar com alguma coisa, você fazer um asilo, fazer uma visita, ajudar o pessoal, ajudar alguém que está precisando na rua, entendeu? E a religião, ela ajuda a gente a encontrar, né, com Deus. Foca a igreja, o templo, sendo que a igreja sou eu, você. Nós somos a igreja, nós somos templos do Espírito Santo, né? Que ele resolveu, ele decidiu fazer morada dentro de nós, e não em templo de pedra. A gente vai, sim, para a gente adorar a Deus, a gente vai à igreja para adorar a Deus em união com os nossos irmãos. Mas a gente tem que entender que Deus está dentro da gente, e não em quatro paredes, porque Deus ele é imenso. Ele está aqui, ele está aí, ele é onipresente, onisciente, onipresente. E as pessoas focam muito, 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 muito em só aquilo. Eu vejo muita gente na igreja mesmo que eu frequento, pessoas que focam, nossa, mas você tem que fazer isso. Eu tenho uma tia mesmo que
que teve irmãs da igreja falando assim, ai, mas você não faz nada dentro da igreja, você não pega cargo para nada, você não quer participar de grupo de nada, e não sei o que, não sei o que lá. E aí, sabe, falando assim, você tem que participar, você tem que isso. Só que ela não se sentia bem, entendeu? Ela ia pro culto, ela adorava Deus, orava, fazia isso, fazia aquilo. Até que em um dado momento, o marido da minha prima começou com um grupo para evangelizar, entendeu? Para pegar e ajudar as pessoas mesmo. Aí a gente fazia, juntava, arrecadava alimento para doar cestas para as famílias no final do ano, para poder, sabe, Natal, né? A pessoa muitas vezes não tem nem o que comer, né? Nem questão de cesta de Natal, mas cesta de comida mesmo. Não tem nem o que comer, e pelo menos teria, né? E aí ele teve essa ideia, e ela entrou. E ali Deus começou a usar ela muito, 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 entendeu? Levou ela para lugares que ela nunca pensou, fez viagem missionária e tudo mais. Isso é, sabe, muito além do que a gente pensa, né? A gente ficar ali focado, igreja tal, tal, não sei o quê. É ótimo você ir para a igreja, é excelente você ir para a igreja, porque você renova suas forças, sabe? Você louva ali, você tem aquela, sabe, aquela alegria, aquele momento ali de unção, da presença de Deus ali. Mas eu já senti também a presença de Deus dentro do meu quarto. Já senti a presença de Deus em casa, louvando a Deus, sabe, falando com Deus e tudo mais. Ou seja, ele está em todos os lugares. Não é só lá na igreja, entendeu? A gente precisa sim ir para a igreja por conta de quê? Porque a gente se conhece. Eu mesmo, se eu fico muito tempo afastado da igreja, se eu não prestar atenção, se eu não focar em Deus, eu vou ficar o quê? Só vivendo, vivendo, certo? Uma vez a gente começa, não, vou ficar orando, aí fico lá orando, lendo a Bíblia, mas é bom a gente ir para a igreja para a gente renovar as forças. Muitas vezes a gente não tem força para continuar. Tem dia que nós é tão complicada a semana, sabe, parece que tá tudo de perna pro ar, assim, só Deus na causa. E se não tem Ele, quem somos nós, né? E aí, só que a gente tem que abrir a mente. A gente tem que abrir a mente. Tudo bem, hoje eu frequento uma igreja, continuo frequentando uma igreja, mas eu tenho que entender que não é a religião, não é o foco que tem que ser a religião, tem que ser Jesus, entendeu? Porque Ele é o caminho da nossa vida, Ele é o caminho da salvação, Ele que leva a Deus. É ele que leva a nossa vida aos céus. Porque se a gente focar, não porque fulano e não sei o quê, entendeu? O pregador fulano, o pastor fulano, o padre fulano, não sei o quê. Eles são homens, sim, usados por Deus, mas também são humanos. Eles também podem errar. Então aquilo, né? Entra naquilo da gente focar não no homem, não olhar para o homem, independente se ele é, sim, um líder religioso. A gente tem respeito e tudo mais, mas a gente não tem que focar nele. Tudo que ele fizer, se ele pular da ponte, a gente vai pular também? Não, né? E aí a gente tem que pegar e abrir a nossa mente e prestar atenção. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. E aí eu comecei a perceber essas coisas, sabe? Inúmeras coisas. Por exemplo, na igreja ainda tem um projeto que é assim, em todo início de ano, sabe? Tem um projeto de vida. E aí é um envelope que você. Aí tem uma cartelinha, cada ano eles fazem uma coisa diferente, mas já teve ano que era uma cartelinha que você pegava e destacava e tudo mais, e colocava lá no envelope, assim, referente ao mês. Eram 12 negocinhos referente ao mês. E aí tinha uma cartinha que você escrevia, que você escrevia todos os seus desejos para aquele ano, tipo, eu quero um carro, eu quero isso, quero um emprego, quero isso. Tudo que você queria naquele ano, que Deus te abençoasse, né? Aí tá. Aí eu fazia, nada acontecia. Fazia de novo, nada acontecia. Ia todo dia na campanha, e isso e aquilo, e fazia lá, preenchia o papel, e não sei o que, ficava lá pra orar, nada acontecia, nada acontecia. E aí o que aconteceu? Aí eu fui reparando, né? Eu falei assim, eu faço esse projeto, eu nunca alcanço nada. E quando eu peço para Deus, às vezes eu nem peço, Ele já me abençoa, sabe? Às vezes eu só tô pensando alguma coisa assim, nossa, quando eu tiver dinheiro, quando eu receber, eu vou comprar tal coisa. Deus, ele vem e presenteia com alguém te dando, sabe, as coisas. E aí eu fui percebendo, nossa, não tá acontecendo aquilo que eu tô fazendo ali, escrevendo na carta, não tá acontecendo. Aí eu parei, no que eu parei de fazer esse projeto, isso é uma coisa que tem na minha igreja.
Até hoje tem. Mas eu parei, não, eu não vou fazer mais. Eu vou, se eu quiser alguma coisa, eu peço diretamente para Deus, sabe? Pedir para Jesus, né? Porque é aquilo que fala, né? Aquilo que pedir, aquilo que está na palavra, aquilo que pedir em meu nome, eu lhe concederei, né? Ele vai dar pra gente, né? Mas aquilo, a gente tem que entender que também tem coisas que ele não permite. Por quê? Porque ele sabe o nosso coração. Então, por exemplo, se eu peço, eu quero muito dinheiro, eu quero ser rico, entende? Aí o que acontece? Deus ele vai dar se ele realmente se ele realmente vê que o nosso coração vai continuar, sabe, voltado para ele. Porque tem muita gente que eu já vi muita gente, tipo, por exemplo, Deus, eu quero emprego, eu quero emprego. Aí vai lá, tanto insistir, Deus vai lá e dá um emprego para a pessoa. Não dá um mês que a pessoa está trabalhando, a pessoa some, sabe, não busca mais a Deus, sabe? Ué, você pegou a benção e foi embora, entendeu? E Deus? Cadê a reverência a Deus? Cadê o buscar a Deus? Independente se você vai nessa igreja, continuar nessa igreja, ou vai na outra, mas buscar, entendeu? Buscar Ele, focar nele. E aí depois a pessoa vem chorando e tudo mais, não sei o que, perdi meu emprego. Por quê? Porque também não focou em Deus, entendeu? E aí as pessoas têm que abrir a mente para isso, entendeu? E aí quando eu comecei a não mais escrever, as coisas começaram a dar certo. Sabe, eu pedia diretamente para Deus. Eu falava assim, Deus, em nome de Jesus, que isso aconteça, entendeu? Eu pedi mesmo e tal. Mas é aquilo também que a gente tem que aprender muito. A parar de ser muito pedinte. As pessoas pedem muito, né? Eu mesmo já teve uma época que eu pedia, nossa, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu não sei o quê. Teve uma época que eu tinha que escrever assim num canto que eu para memorizar, entendeu? Não para pedir, mas para memorizar as coisas que eu pedi, entendeu? Tipo, isso, aquilo, fazer uma lista, né? E tal, não sei o quê. Teve uma época por causa que era tanta coisa que eu pedia, entende? E aí tem aquele tempo, né? As pessoas não entendem que tem o tempo de Deus. As pessoas querem para ontem, tipo, eu quero um carro, tipo, acordei, eu quero o carro, entendeu? Mas aí as pessoas esquecem que tem o tempo de Deus. E esse tempo é para nos amadurecer, para nos levar a evoluir um pouco mais, né? Que a gente tem que aprender a esperar. Porque se Deus, ele nos concedesse tudo no nosso tempo, você acha que a gente daria valor? A gente não daria valor, a gente não se apegava tanto assim a Deus, não clamava a Deus, não orava tanto, não intercedia pelas coisas. Porque aí seria mais fácil, tipo, eu peço aqui, Deus já vai me dar. Tem momentos que sim, que Deus ele concede, ele vê o nosso coração, ele como é que nós estamos diante dele, e ele nos concede. Mas é tudo no tempo dele. E aí começaram as coisas a dar certo, começaram as coisas a dar certo, eu falei assim, nossa, então eu nem preciso mesmo ficar escrevendo e tal, não sei o que, para o pastor orar, para os diáconos orarem juntos e tudo mais, sabe, intercedendo. Porque eu posso pedir diretamente para o Pai. Não preciso de um caminho, entendeu? De um caminho, não, de um intermédio, assim, sabe? Era pedir para Deus em nome de Jesus. Que aí eu já conseguia, sabe, aquilo que eu queria. E teve uma vez que eu estava trabalhando, fazendo um bico com meu pai. E era na casa do meu tio. A gente estava construindo um muro que estava antigo, quebramos o muro, e estávamos construindo um novo muro lá. Aí o que aconteceu? Aí eu lá, guardando as coisas assim, né, esperando aí que ele ia almoçar, tava lavando as mãos, assim, e eu tava cuidando de algumas ferramentas ali. Aí passou um rapaz que ele tava com short, sabe? Ele tava com short. Eu falei, nossa, que short legal, sabe? Bonito short. Eu tinha gostado do modelo do short. Aí eu pensei comigo, né? Falei assim, nossa, quando eu tiver dinheiro, né? Quando eu receber aqui, aí eu vou lá e compro um short desse, né? Que eu queria um desse. E é difícil eu querer alguma coisa que eu já vejo na outra pessoa. Geralmente eu vou na loja e fico assim, rodando a loja inteira pra achar alguma coisa. E nesse dia eu quis, sabe? Eu achei bonito, eu queria um daquele. Aí passaram-se 2 dias. 2 dias, e eu tava trabalhando ainda com o tio. E esse mesmo meu tio, ele falou assim, ô David, quanto que você veste? Sabe, de short, essas coisas. Quanto que você veste? Aí eu falei o número pra ele, né? Aí ele falou, tem esse short aqui, ó, que eu comprei, só que ficou muito apertado. Pode ser que fique caindo, mas você dá umas apertadas nele e tudo mais, né? Na verdade, ele não falou assim, esse short, ele falou assim, eu tenho um short aí, entendeu? Aí tá, aí depois fui almoçar, tudo mais, que eu fui almoçar com a minha avó mesmo no dia.
e a casa é do lado. Aí nisso eu tava lá almoçando, descansando o almoço, eu até tinha esquecido, né? Aí ele falou assim, ó, aqui o short lá que eu te falei. Aí tá, aí eu peguei, fui no banheiro da minha avó, tava na sacola, não tinha visto qual era o short. Quando eu abri o pacote, né, sacola, aí eu vi que era exatamente o short que eu tinha, sabe, que eu tinha desejado aquele, 2 dias atrás. E aí eu, naquela hora, eu nem sabia se o negócio serviu, não. Eu só ajoelhei assim, né? Mas muito obrigado por esse short e tudo mais. Eu ia comprar e o Senhor me deu, entendeu? E mesmo sem eu pedir, para você ver como que Deus sabe, Ele lê os nossos pensamentos. Ele sabe o que se passa dentro da gente. Às vezes a gente não precisa nem pedir as coisas. A gente só está com o coração voltado para Ele e Ele concede os nossos pedidos, né, as nossas coisas, mesmo sem a gente pedir, os nossos desejos Ele concede. E aí eu ajoelhei ali, agradeci e tudo mais. E aí eu pensei, nossa, agora tem que servir, né? Aí ficou um pouquinho folgado assim, mas dava para dar uma tudo mais e o short ficou perfeito, porque era Deus trabalhando. Aí isso é a prova de que Deus, ele sabe do que se passa em nós, conosco, ele sabe exatamente a dor que a gente está passando, ele sabe exatamente as aflições, sabe todos os problemas que temos na nossa vida, sabe? E as pessoas ela acham assim, nossa, Deus não está respondendo, Deus não sei o quê, mas Deus ele está ouvindo. Ele deixa esse tempo, né, para a gente aprender um pouquinho, para a gente parar para pensar um pouquinho, tentar refletir um pouquinho, para parar um pouco essa pandemia mesmo que teve aí. Quantas e quantas pessoas estavam na correria do dia a dia, sabe? Vivendo, correndo, 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 correndo atrás disso, atrás daquilo, e deixava Deus até de lado, sabe? Muitas pessoas estavam, sabe? Todo mundo com a sua correria. Todo mundo tem a vida corrida, mas a gente tem que tirar pelo menos uns minutos, alguns minutos, algumas horas para focar a vida em Deus, para que a gente tenha a vida, sabe? Mas é uma vida mais tranquila, porque a vida não é fácil. Todo dia tem alguma coisa para resolver, algum problema para né, solucionar. Imagine sem Deus, né? Muitas vezes as pessoas estavam muito, sabe, focadas nisso. E a gente sabe que isso tudo é permissão de Deus, sendo como supostamente foi, né, dito que foi criado em laboratório, fala muita coisa, né? Alguns falam que foi por causa de um alimento meu, outros falam que é por causa que foi um laboratório que fez e soltou esse vírus aí. Independente do que foi tudo permissão de Deus. E ele permitiu por quê? Porque ele sabe que nós precisávamos muito mais dele, sabe? Mesmo estando preso dentro de casa, era pedir pela misericórdia de Deus. Pra gente ficar bem, porque uma hora ou outra tinha que sair para ir no mercado, tinha que pagar as contas, fazer alguma coisa, porque nem tudo dava para fazer pelo celular, né? E era ele cuidando, né? A gente na misericórdia dele pra gente continuar bem, firme, não pegar esse vírus, graças a Deus. Ninguém da minha família pegou. Eu tenho muitos conhecidos que pegaram, né? Muitos amigos que pegaram, 4 amigos já pegaram, se recuperaram e tudo mais. Mas assim, Deus ele tem cuidado da gente. E muitas vezes a gente deixa Deus de lado, sabe? A gente se esquece. Às vezes a gente vai no automático, sabe? Tipo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E às vezes as pessoas se esquecem de Deus. E cadê Deus nessa hora? Cadê? Às vezes só lembra de Deus só quando tá, sabe, no apuro. É igual aquela história do ateu. Que o ateu, ele é ateu até o avião começar a cair. Porque aí começa a implorar para Deus e fala, não, meu Deus do céu, me salve, não sei o quê, né? Ué, e esse Deus, que Deus é esse que tu acredita, não é verdade? Você falou que não acreditava em Deus. E é isso que acontece. Muitas vezes né, a religião, ela é boa porque ela nos ajuda. Tem muitas igrejas que elas têm vários projetos, né, para ajudar pessoas com vícios, pessoas que estão, sabe, na rua, morando na rua, e ajudando. Minha igreja mesmo tem projetos de missões lá fora, só que eu acho muito restritivo, entendeu? Tipo, foca muito em mandar as pessoas lá para fora, sendo que tem muito mais do que só lá fora, entendeu? Eu queria muito viajar para fora, é um desejo que tenho, hoje em dia eu tenho no meu coração, antes eu não tinha muito, mas hoje eu já tenho um desejo assim, de ajudar mais pessoas, entendeu? Mas eu tenho que entender que para eu ajudar, eu preciso ajudar as pessoas que estão à minha volta. Tem muita gente que no bairro mesmo, no bairro onde a gente mora,
tem muitas pessoas carentes, passando necessidade, nessa situação mesmo que a gente se encontra hoje em dia, que está bem precário mesmo, né? Muita coisa acontecendo, muitas famílias estão precisando de ajuda, sabe? Muitas pessoas não estão tendo nem o que comer direito, ou tá comendo a mesma coisa direto, sabe? E o que acontece? As pessoas estão focando só lá fora, enquanto as pessoas aqui estão precisando muito, muito, muito. A gente vê hoje preço absurdo de alimentos. Já está difícil para a gente, imagine para quem não tem mesmo nenhuma condição, nem mesmo, sei lá, um cartão para passar, e se comprar no cartão não tem nem como pagar, suja nome, acontece um monte de coisa, sabe? Muitas pessoas perderam o emprego. E onde está a igreja nesse momento, né? Porque as pessoas ficam tanto na religião, tanto em não sei o que, serventes precisando de ajuda. Era para a religião estar, a igreja, né, está ajudando. Era para a religião estar ajudando, independente de placa de igreja. Mas às vezes foca tanto ali que se esquece que do lado, entendeu? Do lado tá precisando. Hoje a gente vê mesmo templos e templos, né? Templos e templos grandes, grandiosíssimos. Mas do outro lado da rua, pessoas assim em estado de rua, sabe, morando na rua. Agora você já viu um vídeo que teve um cara, não lembro o nome agora, que ele mostrou que foi ao Vaticano, né? Aí ele foi lá e tava, aí ele mostrou, olha, a igreja toda bonita, mas e aqui do outro lado, ó, os verdadeiros templos do Espírito Santo, né? Que eles são realmente a igreja, né? Como assim nós somos. E ali todos deitados na rua, ali na calçada, assim, sabe? Morando na rua. Enquanto nós, como igreja, deveríamos estar ajudando esses, né? E não construir templos. Isso não só na igreja católica, na igreja evangélica também, a mesma coisa. Recentemente mesmo tivemos a construção do Templo de Salomão, que eu acho muito mais heresia do que adoração a Deus. Porque sabemos, Salomão foi um homem sábio, construiu o templo e tudo mais. Só que sabemos também que se a gente começar a ler a Bíblia, sabemos que vai ter a construção do terceiro templo lá em Israel, né? Que vai ser nos últimos tempos. E aí, lá vai se assentar o anticristo. E eu acredito que isso seria um meio dos fiéis dessa igreja que construiu o templo em São Paulo para aceitar, entendeu? Para aceitar com mais, sabe, facilidade quando construiu o verdadeiro templo lá em Israel. E eu acho que é, sabe, é um caminho e é uma coisa assim que começa a encaminhar para mostrar quem são os verdadeiros, quem são os falsos profetas, né? Porque tem muitos, tanto em uma igreja como na outra, sempre tem os verdadeiros e os falsos, assim como a palavra diz, né? Que aí saberão a verdade sobre quem serve e quem não serve, quem está focado em Jesus, quem não está. Tem muita gente que está indo na igreja por dinheiro. Quando tinha campanha na igreja, fulano de tal, missionário, não sei o que lá, curas, milagres, prosperidade. Pois é. Enquanto Jesus ele focava, né, na gente ajudar o próximo, amar o próximo, doar o que a gente tinha para o nosso próximo, sabe? Ajudar as pessoas. Tem muitos pregadores, muitas igrejas, muitas religiões que estão focando na prosperidade, na teologia da prosperidade. Você faz isso, você faz aquilo, você vai ser próspero. E muitas vezes as pessoas, sabe? Já ouvi pregadores falando assim, se você não é rico ainda, é porque você não está servindo Deus direito, porque Deus é o dono do ouro, da prata. Deus, ele é o dono de tudo, do universo inteiro. Só que ele, a gente não precisa, sabe? A gente não precisa ter tudo para servir a ele. E ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Ele sabe que se a gente tiver uma determinada riqueza, talvez a gente nem se lembre dele. Talvez a gente deixe ele de lado e tudo mais, sabe? Acontece tantas coisas assim. Às vezes a gente começa aqui, começa ali, eu vou comer uma pizza. Tudo bem que você pode sair, um dia você tirar para sair com a sua família, mas começa, sabe, quando você tem a vida muito boa, muito, sabe, tudo estabilizado e tudo mais, assim, uma bênção, onde você, tudo que você tem, tudo que você quer, você tem. Às vezes você começa, sabe?
eu vou aqui, vou ali, e vai cada vez menos buscando a Deus, tanto na igreja quanto na sua própria casa. As pessoas começam a focar só em coisas do mundo, do mundo, do mundo. E as coisas passageiras, os momentos e tudo mais. Podemos ter esses momentos, né? Podemos sair, viajar, curtir a vida. Mas também não podemos esquecer de Deus. A gente tem que levar Jesus junto. A gente tem que ir com Jesus. Não é porque a gente está saindo para um lugar que a gente vai, sabe, se assentar com as coisas do mundo, se usar as coisas do mundo, praticar as coisas do mundo. A gente tem que buscar manter os olhos fixos em Jesus, aonde a gente for, né? Porque a gente tem que ser a luz do mundo onde a gente for, onde nós estivermos, independente da situação. Tem que tentar, né, focar em Jesus e não na placa da igreja, não na religião, aquilo que a gente tem. Porque muitas vezes eu já vi, por exemplo, nessa igreja mesmo, estou 14 anos nessa igreja, né? Eu já vi muitas pessoas saindo, muitas pessoas entrando, saindo, muitas pessoas indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo umas 3, 4 vezes. E aí vai, pega cargo para isso, pega cargo para aquilo, sabe? E vai, e vem, aí larga tudo e volta, e pega outro cargo e tudo mais. E aí você começa a perceber, pera, Deus ele não é tão, né, não é instável na verdade, né? Ele tem as mudanças dele, ele muda, ele faz o impossível, mas ele não é uma pessoa que vai te fazer ir e vir na mesma igreja um monte de vezes, sabe? E você serve a ele de verdade. E aí você começa a ver as coisas, você vê que a pessoa estava focando nas pessoas, na religião, na doutrina, sabe? Foca na doutrina, foca nas pessoas, foca isso, foca aquilo. Estou indo na igreja porque meu irmão vai, porque meu amigo vai, sabe? E muitas vezes as pessoas focam uns nos outros e caem. Porque se fulano cair, você cai junto. Imagine, você tá dando a mão pro seu irmão ali. Uma coisa é você ir assim, com ajuda, né? Por exemplo, assim, eu te conheço, nós dois não vamos em igreja nenhuma. Aí eu falo, não, aí eu começo a ir numa igreja, vamos lá, Anderson, porque vamos numa igreja, tá sendo bem, tudo mais. Aí a gente começa a ir. Aí o nosso coração volta para Jesus. Ele se volta para Jesus. No momento que ele se volta para Jesus, eu posso até sair da igreja, mas se você realmente estiver voltado para Jesus, você continua. Se você se sente bem, se você realmente está focado em Jesus. Agora, se você está focado somente na nossa amizade, para poder ir para a igreja, a gente acaba saindo. Acaba acontecendo uma briguinha, isso, aquilo, não sei o que, uma discussão com o irmão e tal, não sei o que, porque isso aí tem tudo que é lugar. O que acontece? Acabamos saindo e o foco que era para ser Jesus acaba, né, se perdendo, se dispersa e tudo mais. E a gente não tem que focar, né, na religião, que é essa que é imposta pra gente, né, que é cheio de doutrina, cheio disso, cheio daquilo e tudo mais. A gente vai, claro, no aonde a gente se sente bem, só que a gente tem que abrir nossa mente, falar assim, o foco é Jesus, o foco é Jesus. E nem tudo, hoje mesmo tem coisas assim, algumas práticas da igreja que eu não faço. Eu simplesmente não faço como é projeto de vida. Eu simplesmente não faço, não pego envelope nenhum. Eu falo assim, Deus, ó, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sonda e me conhece. E aquilo que o Senhor sabe que é bom para mim, o Senhor vai me conceder. Aquilo que, sabe, as bênçãos de Deus, a única coisa que pode impedir as bênçãos de Deus na minha vida sou eu mesmo. Se eu ficar, sabe, se eu pecar, se eu não focar no Senhor, sabe, se eu começar a focar nas coisas deste mundo e tudo mais, aí sim, como que eu vou querer as bênçãos de Deus se eu não estou focando nele, né? E também, aí ainda assim, eu não posso focar nele somente para, sabe, por interesse. Eu não posso nem por interesse, na verdade. Né? Não ficar assim, eu vou adorar a Deus na igreja, vou todo dia para a igreja para Deus abençoar, abrir minhas portas, não sei o que, não sei o que lá. Não, a gente tem que adorar a Deus para Ele nos encher, nos direcionar, para que Ele esteja presente na nossa vida. Independente se tudo vai bem, se tudo vai mal, se a figueira floresce ou não, entendeu? Independente se ele vai, nossa, me abençoar muito, vai me abençoar um pouquinho, se ele vai me dar um emprego que, nossa, eu de mim, que desde que ele esteja presente na minha vida.
Que a partir do momento que a gente dá a liberdade para ele, né? Ele começa a cuidar da nossa vida, ele começa a cuidar dos nossos caminhos, nos livros de tanta coisa. E muitas vezes assim, a gente foca muito, né? O ser humano ele foca muito nos grandes feitos. Grandes feitos. Muitas coisas assim, por exemplo, nossa, ganhei na loteria. Nossa, comprei um carro abençoado, Deus me deu condição para comprar um carro. Ou ganhei alguma coisa, sabe? Os grandes feitos, um emprego que, nossa, ganho 5, 10 mil reais, sabe? E muitas vezes as pessoas se esquecem que Deus ele nos abençoa todos os dias.